O juiz pediu silêncio e mandou apertar o play naquele pendrive. O marido milionário, que minutos antes sorria confiante ao lado da amante, empalideceu na hora. E a esposa, que estava sendo chamada de inútil, permaneceu de pé, firme, em silêncio, observando tudo. Ninguém naquela sala imaginava o que estava prestes a aparecer naquele telão. Mas alguns entenderam que, a partir daquele momento, nada mais sairia como planejado. Eram 2h23 da tarde de uma quarta-feira nublada. O juiz Antônio Prado, da 2ª Vara de Família de Goiânia, pediu silêncio na sala de audiências com um gesto firme da mão direita. A sala era um ambiente intimidador. Paredes de madeira escura, mesa alta do juiz elevada como um altar de justiça. Fileiras de bancos para o público atrás de um gradil baixo. O cheiro de papel antigo e desinfetante industrial misturados. Regina Almeida Carvalho, 57 anos, contadora autônoma, estava sentada no banco reservado para a parte passiva, como se fosse uma criminosa esperando sentença de morte. O vestido simples de algodão marrom que ela usava parecia desbotado sob a luz fluorescente. O cabelo castanho estava preso em um coque apertado que puxava a pele da testa. As mãos repousavam no colo, apertadas uma na outra para esconder o tremor. Do outro lado do corredor central, seu marido César Augusto Carvalho, 58 anos, advogado tributarista de sucesso, sorria com a arrogância de quem já sabe o resultado de uma partida antes de ela começar. Usava um terno Armani azul marinho que custava mais do que o salário de um ano de professora primária. O relógio no pulso brilhava sob a luz. Os sapatos de couro italiano refletiam como espelhos. Mas o que fez Regina gelar não foi o sorriso arrogante do marido que ela conhecia há 18 anos. Foi a mulher sentada ao lado dele. Vanessa, 27 anos de idade. Vestido vermelho justo que mostrava cada curva do corpo esculpido em academia. Maquiagem perfeita aplicada por profissional. Cabelo loiro platinado caindo em ondas pelo ombro bronzeado. A estagiária do escritório de César. A amante. A mulher que tinha destruído 18 anos de casamento em menos de 2 anos de fotinhas. César tinha levado a amante para a audiência de divórcio. De propósito. Para humilhar Regina na frente do juiz, dos advogados, dos funcionários do tribunal e de todos os curiosos que estavam na sala observando como abutres esperando carniça. E estava funcionando perfeitamente. Regina sentia as lágrimas queimando atrás dos olhos como ácido. As mãos não paravam de tremer apesar de toda a força que ela fazia para mantê-las imóveis. O coração batia tão forte no peito que ela tinha certeza de que todos na sala podiam ouvir o barulho. O advogado de César se levantou da mesa com autoridade de dono. Voz firme, projetada para intimidar. Postura arrogante de quem cobrava R$5.000 por hora e nunca perdia um caso. Disse que sua cliente, Regina Almeida, não tinha direito a praticamente nada na partilha de bens. Que tinha sido sustentada pelo marido trabalhador durante 18 anos de casamento. Que não tinha contribuído com 1 centavo sequer para a construção do patrimônio. Que era apenas uma parasita que vivia às custas de um homem que acordava às 6 da manhã todo dia para trabalhar. Disse que César Augusto Carvalho merecia ficar com a casa de 600 metros quadrados, avaliada em mais de 2 milhões. Com os 3 carros importados avaliados em R$500 mil. Com 80% das economias e investimentos, que somavam mais de R$2 milhões. E Regina? Regina podia ficar com suas roupas, seus pertences pessoais e uma pensão alimentícia mínima por 2 anos para se reestabelecer. Depois disso, que arranjasse emprego. A sala ficou em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que precede uma tempestade. Regina olhou para o próprio advogado, sentado ao lado dela.
Um homem jovem de 28 anos, recém-formado, que ela tinha contratado porque era o único advogado de Goiânia que aceitou o caso pro bono através do programa de assistência jurídica gratuita. Ele parecia completamente perdido, sem argumentos para rebater, sem estratégia para contra-atacar. Os olhos evitavam os de Regina como se ele tivesse vergonha de ser tão incompetente. César sorriu mais uma vez, agora diretamente para Regina. Um sorriso de vitória antecipada, de deboche. Vanessa segurou a mão de César como se fossem noivos, prestes a receber a bênção do juiz. O vestido vermelho brilhava sob a luz fluorescente como um farol de humilhação. E foi nesse exato momento, quando tudo parecia perdido, que Regina tirou algo de dentro da bolsa de couro desgastada que estava no seu colo. Um pendrive preto, pequeno, menor que um polegar, discreto, quase invisível. E disse, com a voz tremendo, mas surpreendentemente firme, que tinha provas. Provas de que César Augusto Carvalho não era quem ele dizia ser. Provas que iam mudar absolutamente tudo o que tinha acontecido naquela sala nos últimos 30 minutos. Esta é a história de Regina Almeida e de como César Augusto Carvalho descobriu, da pior forma possível, que a esposa discreta e silenciosa que ele julgava burra guardava todas as provas que ele precisava esconder. Se você conhece alguém que já foi subestimada assim, compartilha essa história, porque o que tinha naquele pendrive de R$ 200 destruiu a vida de um advogado de milhões. Regina Almeida e César Augusto Carvalho se conheceram em 2001, em uma festa de formatura do curso de Direito da faculdade particular mais cara de Goiânia. Regina tinha 27 anos naquela noite. Contadora recém-formada pela universidade pública, trabalhando como assistente em um escritório de contabilidade pequeno. Cabelo castanho liso que descia até os ombros. Sorriso tímido que aparecia apenas quando ela se sentia à vontade. Tinha ido à festa como acompanhante de uma prima que estava se formando. César tinha 30 anos, advogado ambicioso que acabava de conquistar a primeira vaga em um escritório tributarista renomado. Usava ternos de grife que custavam mais do que o salário mensal de Regina. Relógio de ouro no pulso esquerdo que brilhava sob as luzes da festa. Falava com a segurança de quem nunca tinha ouvido um não na vida. Ele a viu parada perto do bar, sozinha, segurando uma taça de champanhe sem beber. Aproximou-se com o sorriso estudado que usava para conquistar clientes e mulheres. Disse que ela era a única pessoa interessante naquela festa de egos inflados. Regina ficou encantada. Ninguém nunca tinha olhado para ela daquele jeito. Ninguém nunca tinha dito que ela era especial. Namoraram por 1 ano. César era cavalheiro. Pagava os jantares, abria portas, puxava cadeiras. Cheia prometia um futuro onde Regina seria a rainha do mundo que ele estava construindo. Casaram em agosto de 2002. Cerimônia grande na Catedral Central de Goiânia. 300 convidados entre sócios, clientes, familiares e amigos. Vestido branco importado que César fez questão de escolher. Lua de mel em Paris. 2 semanas no hotel mais caro da cidade. Regina achava que estava vivendo um conto de fadas. Os primeiros 5 anos de casamento foram genuinamente felizes. César abriu o escritório próprio de advocacia tributária em 2004, 2 anos depois do casamento. Começou pequeno, com uma sala alugada e uma secretária. O talento dele para negociar e a agressividade nas disputas judiciais chamaram a atenção do mercado. Em 1 ano, tinha 10 clientes empresariais. Em 2 anos, tinha 40. Em 5 anos, o escritório ocupava um andar inteiro de um prédio comercial no centro da cidade e tinha 15 advogados trabalhando sob sua supervisão. O dinheiro começou a jorrar em quantidades que Regina nunca imaginou ver. Compraram uma casa de 600 metros quadrados no bairro mais caro de Goiânia. Jardim paisagístico, piscina aquecida, churrasqueira gourmet, garagem para 4 carros.
3 quartos de hóspedes além da suíte master com closet do tamanho de um apartamento. Tinham 3 carros importados. Um Mercedes para César ir ao escritório, um BMW para Regina fazer compras e um Jeep de luxo para viagens. Viajavam internacionalmente 2 vezes por ano. Estados Unidos, Europa, Caribe, sempre de primeira classe. Sempre nos melhores hotéis. Regina trabalhava como contadora autônoma no início do casamento. Tinha uma carteira de 10 clientes pequenos que ela atendia de casa. Gostava do trabalho. Gostava de se sentir independente, mas César pediu para ela diminuir os clientes. Disse que ela não precisava se estressar, que ele ganhava dinheiro suficiente para os 2 viverem como reis, que ela merecia aproveitar a vida em vez de ficar fazendo balanços e imposto de renda. Regina hesitou no início. A independência financeira era importante para ela, mas César insistiu. Disse que mulher de advogado de sucesso não precisava trabalhar. Disse que ela podia se dedicar à casa, às viagens, aos futuros filhos que certamente viriam. Aos poucos, Regina foi dispensando os clientes. 5 no primeiro ano, 3 no segundo, os últimos 2 no terceiro ano de casamento. Virou dona de casa em tempo integral. Organizava jantares elaborados para os sócios do escritório de César. Decorava e redecorava a mansão de acordo com as tendências de cada estação. Acompanhava César em todos os eventos sociais, sempre impecavelmente vestida. Era a esposa perfeita, a sombra elegante de um homem brilhante. Os filhos que tanto esperava nunca vieram. Tentaram durante os primeiros 4 anos de casamento. Regina fez todos os exames. Fertilidade normal. Nenhum problema detectado. César fez os exames também. Resultados dentro da média. Mas mês após mês, ano após ano, os testes de gravidez vinham negativos. Regina sugeriu tratamento de fertilidade, inseminação artificial, fertilização in vitro. César recusou. Disse que era artificial demais, que filhos deveriam vir naturalmente ou não vir. Disse que talvez fosse um sinal de que eles não deviam ser pais. E depois de 4 anos de tentativas, César encerrou o assunto definitivamente. Disse que não queria mais filhos, que crianças atrapalhavam a carreira, que exigiam tempo e energia que ele não tinha para dar. Disse que Regina e ele podiam viver muito bem só os 2. Regina chorou sozinha no banheiro naquela noite. E em muitas noites nos meses seguintes, o sonho de ser mãe que tinha desde criança morria aos poucos, sufocado pela decisão unilateral do marido. Quando César completou 50 anos, em 2013, algo começou a mudar na dinâmica do casamento. As mudanças foram graduais, quase imperceptíveis no início. César começou a chegar mais tarde do escritório. Reuniões que antes terminavam às 7, agora iam até 11 da noite. Viagens de trabalho que duravam 2 dias se estenderam para fins de semana inteiros. Ele dormia em São Paulo ou Brasília, mais do que dormia em casa. O celular que antes ficava na mesa de cabeceira agora era guardado no cofre do escritório. Regina notava o cheiro de perfume feminino nas camisas quando separava a roupa para lavar. Um perfume doce, jovem, diferente do que ela usava há 15 anos. Notava marcas discretas de batom nos colarinhos. Notava como César desviava o olhar quando ela perguntava sobre os atrasos. Confrontou ele uma vez, timidamente, perguntando se estava tudo bem no trabalho. César respondeu com irritação. Disse que ela era paranoica, que o trabalho era estressante. Que se ela não entendia as demandas de um advogado de sucesso, talvez devesse ocupar a cabeça com outra coisa em vez de inventar problemas. Regina recuou, pediu desculpas, fingiu acreditar. Em setembro de 2018, César contratou uma nova estagiária para o escritório. Uma vaga que tinha aberto especialmente, segundo contou para Regina em um jantar. O nome da estagiária era Vanessa.
25 anos, loira natural, olhos verdes intensos, sorriso perfeito de quem tinha feito ortodontia cara na adolescência. Formada em Direito por uma faculdade particular, com notas medianas, mas com presença que chamava a atenção em qualquer sala. César disse que Vanessa era extremamente competente, que ia ajudar muito no escritório, que Regina não precisava se preocupar com nada porque era apenas profissional. Mas as evidências se acumularam nos meses seguintes como neve em montanha. O perfume nas camisas se tornou constante. As viagens ficaram mais frequentes. César passou a sorrir enquanto digitava no celular, coisa que não fazia há anos. Comprou roupas novas sem que Regina pedisse. Voltou a ir à academia depois de anos sedentário. Fez clareamento dental, todas as mudanças que um homem de meia idade faz quando está tentando impressionar alguém. Regina confrontou César em janeiro de 2019, 16 meses depois da contratação de Vanessa. Perguntou diretamente se ele estava tendo um caso com a estagiária. César negou com veemência. Disse que Regina estava louca, que estava inventando problemas onde não existiam, que deveria procurar um psicólogo para tratar a paranoia e os ciúmes infundados. Disse que se ela continuasse com aquelas acusações absurdas, ia começar a pensar que o casamento não estava funcionando. Regina silenciou. O medo de perder o marido era maior do que o desejo de saber a verdade. Fingiu acreditar. Fingiu que as evidências não existiam. Fingiu que o casamento ainda funcionava, mas algo dentro dela morreu naquela conversa. A confiança cega que tinha em César por 17 anos se transformou em dúvida permanente. 3 meses depois, em abril de 2019, Regina tomou uma decisão que mudaria tudo. Pesquisou online sobre câmeras de vigilância discretas. Encontrou um modelo minúsculo, do tamanho de um botão de camisa, que gravava em alta definição e custava R$ 200 com frete incluso. Comprou a câmera usando o cartão de crédito que era só dela, o único que havia mantido desde os tempos de solteira. Esperou a entrega por uma semana. Quando chegou, instalou o dispositivo no escritório particular de César dentro de casa. O cômodo privativo onde ele dizia trabalhar até tarde, mesmo quando podia ir ao escritório da empresa. Escondeu a câmera dentro de um vaso de flores decorativo na estante. Posicionou para captar toda a sala, incluindo o sofá de 3 lugares e a mesa de trabalho. E durante 6 meses gravou absolutamente tudo o que acontecia naquele escritório. Tudo mesmo. O pedido de divórcio chegou às mãos de Regina em outubro de 2019, 17 anos e 4 meses depois do casamento na Catedral de Goiânia. Mas não foi Regina quem pediu. Foi César. Ele chegou em casa numa sexta-feira à noite, por volta das 10 horas. Regina estava na sala assistindo televisão, tentando ignorar o fato de que o marido deveria ter chegado às 8. Usava pijama confortável e tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo simples. César sentou no sofá de frente para ela. Não sentou ao lado, sentou em frente, como um advogado enfrentando uma testemunha hostil. Disse, com a frieza clínica de quem anuncia uma reunião de conselho administrativo, que o casamento tinha acabado, que não adiantava prolongar uma situação insustentável, que ambos mereciam seguir em frente. Regina perguntou o que tinha acontecido, o que tinha mudado, o que ela tinha feito de errado. César respondeu sem pestanejar. Disse que nada tinha acontecido, que o problema era ela. Que Regina tinha envelhecido rápido demais, que tinha engordado, que tinha ficado entediante, que ele acordava todo dia olhando para ela e sentindo que estava desperdiçando a vida. Disse que queria viver de verdade, aproveitar os anos que restavam, encontrar paixão, encontrar alegria. Disse que tinha consultado seus advogados tributaristas e que já tinha uma proposta de divisão de bens pronta. A proposta era simples. César ficaria com a casa de 600 metros quadrados, avaliada em R$ 2.400.000.
Ficaria também com os 3 carros importados, avaliados em R$ 500 mil juntos. Ficaria com 80% das economias e investimentos, aproximadamente R$ 1.600.000. Regina poderia ficar com suas roupas, seus pertences pessoais e 20% das economias, cerca de R$ 400 mil. Poderia voltar a morar com a mãe em Anápolis, que ficava a 150 quilômetros de Goiânia. Regina ouviu tudo em silêncio. As mãos tremiam no colo. O coração batia tão forte que ela achava que ia explodir. Perguntou com voz trêmula sobre Vanessa. César nem piscou. Confirmou com naturalidade que sim, estava com Vanessa há 2 anos e meio. Desde o primeiro mês em que ela tinha começado a estagiar no escritório, disse que Vanessa era tudo que Regina não era: jovem, bonita, alegre, viva, apaixonada. Disse que já tinham planos para morar juntos assim que o divórcio fosse finalizado. Disse que Regina podia aceitar a proposta amigavelmente ou brigar na justiça, mas avisou que se ela escolhesse brigar, ele ia usar todo o poder do escritório de advocacia para destruí-la legalmente. Que ela ia sair do casamento sem nada além das roupas do corpo. Regina passou aquela noite acortada no sofá da sala, chorando até não ter mais lágrimas. Não conseguiu subir para o quarto sabendo que César estava dormindo tranquilamente depois de ter destruído 18 anos de vida. No dia seguinte, recebeu a citação oficial via oficial de justiça. O processo de divórcio litigioso tinha sido protocolado na 2ª Vara de Família de Goiânia às 8 da manhã de sexta-feira, antes mesmo de César conversar com ela. Ele tinha planejado tudo com antecedência milimétrica. A audiência de conciliação foi marcada para setembro de 2020, 11 meses depois do início do processo. Um ano inteiro de espera que César usou para preparar o terreno. Regina descobriu depois, nas gravações do pendrive, o que ele tinha feito nesse período. César tinha transferido R$ 200 mil por mês para contas no exterior durante os 11 meses anteriores à audiência. Total, R$ 2.200.000. Tinha criado 3 empresas de fachada para esconder outros R$ 600 mil em investimentos que Regina não conhecia. Tinha doado R$ 400 mil para a irmã dele, com um contrato datado de 3 anos antes, mas assinado na véspera do pedido de divórcio. Tinha modificado a avaliação fiscal dos imóveis para parecerem valer menos do que realmente valiam. Tudo isso enquanto dormia na mesma casa que Regina. Enquanto sentava à mesa de jantar com ela. Enquanto fingia que nada tinha mudado. No dia da audiência de conciliação, César apareceu impecável, terno Armani azul marinho, gravata de seda italiana, sapatos de couro lustrado, cabelo penteado com gel. Ao lado dele, um advogado renomado especialista em divórcios de alto valor que cobrava R$ 5 mil por hora. E atrás deles, sentada na fileira destinada ao público, estava Vanessa. Vestido vermelho justo que mostrava as curvas esculpidas em academia. Cabelo loiro brilhante, maquiagem perfeita. Sorria como uma espectadora assistindo a um show onde já sabia quem ia ganhar. César tinha levado a amante para a audiência de divórcio. De propósito, para humilhar Regina na frente do juiz, dos advogados, dos funcionários do tribunal e de todos os curiosos que esperavam na sala. Regina veio sozinha de táxi. Não tinha mais carro porque César havia cancelado o seguro e vendido o BMW que ela usava 2 semanas antes. Vestido simples de algodão, comprado em promoção. Cabelo preso em coque sem graça. Bolsa de couro desgastada que usava há 5 anos. Ao lado dela, sentou um advogado pro bono que ela tinha conseguido através de um programa de assistência jurídica gratuita. Um rapaz de 28 anos, recém-formado, que nunca tinha participado de um divórcio envolvendo milhões de reais.
Mal conseguia olhar nos olhos dela, de tão nervoso que estava. O juiz era Dr. Antônio Prado, homem de 62 anos com 37 de magistratura. Rosto sério, olhos observadores que captavam cada detalhe da sala. César e seu advogado apresentaram o caso primeiro, como planejado. O advogado de César descreveu Regina como uma parasita que vivia às custas do marido há quase 2 décadas. Disse que ela nunca tinha trabalhado de verdade, que não tinha contribuído para a construção do patrimônio, que tinha passado 18 anos fazendo compras, decorando a casa e viajando com o dinheiro que César ganhava com seu suor. Disse que César merecia ficar com a maior parte dos bens, porque era o único responsável por sua existência. Disse que Regina poderia receber uma pensão alimentícia temporária de 2 anos, apenas para se restabelecer e depois teria que se virar. Vanessa sorriu abertamente quando o advogado disse que César merecia reconstruir sua vida com alguém que realmente o valorizasse e o fizesse feliz. Regina sentiu a bile subir pelo esôfago. A humilhação era física. Podia sentir no estômago, nos ombros, na garganta. As lágrimas queimavam atrás dos olhos, mas ela não ia chorar. Não ia dar esse prazer para César. Quando chegou a vez de Regina apresentar sua posição, o advogado pro bono se levantou com dificuldade. A voz saiu trêmula. Os argumentos eram fracos. Os documentos que ele tinha eram insuficientes. César inclinou a cabeça e sorriu com satisfação. Achava que tinha vencido antes mesmo do juiz decidir qualquer coisa. Foi quando Regina pediu a palavra. Não foi seu advogado pro bono, foi ela mesma. A mulher que tinha ficado calada durante toda a humilhação se levantou da cadeira e disse, com voz firme, que queria falar diretamente com o juiz. Dr. Antônio Prado olhou surpreso. Em 37 anos de magistratura, conduzindo mais de 3.000 audiências de divórcio, raramente via a parte passiva pedir para se manifestar diretamente. As pessoas geralmente deixavam os advogados falarem, principalmente em casos onde a outra parte tinha uma equipe jurídica poderosa. Mas havia algo no olhar de Regina que chamou a atenção do juiz. Uma determinação que não combinava com a mulher derrotada que o advogado de César tinha descrito. Autorizou. Regina se levantou devagar. As pernas tremiam um pouco, mas ela se forçou a manter a postura ereta. A voz saiu rouca nos primeiros segundos, mas foi ganhando força. Disse que tinha ouvido tudo que o advogado de César tinha dito sobre ela, que era uma parasita, que nunca tinha trabalhado, que não tinha contribuído para nada. Disse que isso não era verdade, que durante 17 anos tinha aberto mão da carreira de contadora para apoiar o crescimento do escritório de César, que tinha organizado centenas de jantares para clientes, que tinha decorado a casa para impressionar sócios, que tinha sido a esposa perfeita que César exigia enquanto ele construía um império sobre as costas dela. Depois, disse que tinha algo para mostrar, algo que provava que César Augusto Carvalho não era quem ele dizia ser. Abriu a bolsa de couro desgastada. Tirou de dentro um objeto pequeno e preto, um pendrive. Levantou-o para que toda a sala pudesse ver. Disse que aquele pendrive continha gravações. Gravações do escritório particular de César, dentro da casa deles. Gravações feitas durante 6 meses. Gravações que mostravam exatamente o tipo de pessoa que o marido dela era. O advogado de César se levantou imediatamente, o rosto vermelho de raiva, veias saltando no pescoço. Disse que aquilo era ilegal, que gravações feitas sem conhecimento ou autorização da parte não podiam ser admitidas como prova, que Regina tinha cometido crime ao gravar César sem consentimento, que ele ia protocolar representação criminal contra ela. O advogado pro bono de Regina ficou pálido. Não tinha sido informado sobre nenhuma gravação.
Olhou para Regina com expressão de desespero. César também se levantou. A arrogância tinha desaparecido. O rosto estava tenso. Os olhos arregalados fixavam o pendrive como se fosse uma bomba prestes a explodir. O juiz Antônio Prado pediu silêncio com um gesto firme da mão. A sala obedeceu imediatamente. Disse que ia analisar o conteúdo das gravações antes de decidir sobre a admissibilidade como prova. Disse que a jurisprudência brasileira permitia, em certos casos, o uso de gravações feitas por um dos cônjuges para provar crimes cometidos pelo outro. Disse que ia ver o que havia no pendrive e depois decidir. Ordenou que o técnico de informática do tribunal conectasse o dispositivo no sistema de projeção. A sala de audiências tinha uma tela grande de 60 polegadas no canto direito, usada normalmente para exibir documentos digitais durante os processos. Naquele momento, seria usada para algo muito diferente. O técnico conectou o pendrive. Abriu a pasta principal. Encontrou 17 arquivos de vídeo datados de abril a outubro de 2019. O juiz mandou reproduzir o primeiro arquivo. A tela grande no canto da sala acendeu. A imagem era do escritório particular de César na mansão deles. A sala que ele usava para trabalhar em casa, quando não estava no escritório da empresa. Um cômodo elegante com estante de livros jurídicos, mesa de mogno, sofá de couro branco, e 2 pessoas estavam na imagem. César e Vanessa, sentados no sofá, muito próximos, mãos dadas. A linguagem corporal era inequívoca, mas não era só isso. César estava falando ao telefone com alguém enquanto Vanessa passava a mão no cabelo dele. A voz estava clara na gravação porque Regina tinha posicionado o microfone da câmera perfeitamente. César xingava Regina no telefone. Chamava ela de velha inútil, de peso morto, de obstáculo para a felicidade dele. Dizia para a pessoa do outro lado que ia tomar absolutamente tudo dela no divórcio, que ela ia sair do casamento sem um centavo, que ia morrer de fome tentando reconstruir a vida aos 57 anos. Depois, desligou o telefone e virou para Vanessa. Começou a explicar o plano em detalhes. Falou sobre transferências para contas no exterior. Disse que tinha aberto conta nas Ilhas Cayman com documento que Regina não conhecia. Disse que movia 200 mil por mês para lá. Falou sobre empresas de fachada. Disse que tinha criado 3 empresas no nome de laranjas para esconder investimentos. Disse que Regina nunca ia encontrar esse dinheiro. Falou sobre doações falsas. Disse que tinha preparado contrato doando 400 mil para a irmã dele, com data retroativa de 3 anos. Disse que era impossível provar que a assinatura era recente. Falou sobre a avaliação dos imóveis. Disse que tinha pago um perito para subavaliar a casa em 300 mil reais. 15 minutos de gravação. 15 minutos de crimes explícitos confessados espontaneamente. 15 minutos que destruíram completamente a versão que os advogados de César tinham apresentado. O silêncio na sala de audiências era absoluto. Ninguém se movia. Ninguém falava. O único som era a respiração pesada de César e os passos nervosos de Vanessa, que tinha se levantado da fileira do público. César estava branco como papel. A arrogância tinha desaparecido completamente. No lugar, havia desespero puro. Vanessa correu em direção à porta. Queria sair dali antes que alguém perguntasse sobre seu envolvimento nos crimes que tinham acabado de ser expostos, mas um oficial de justiça bloqueou a passagem. Disse que ninguém podia sair da sala até que o juiz autorizasse. Vanessa voltou para o banco do público, sentou no canto mais afastado possível de César. O vestido vermelho justo agora parecia ridículo. A maquiagem perfeita estava borrada de suor. O juiz Antônio Prado assistiu todos os 15 minutos de gravação sem demonstrar nenhuma expressão. O rosto de magistrado experiente não revelava nada do que ele estava pensando.
Quando o vídeo terminou, ele desligou a projeção com um gesto. A sala voltou a ficar iluminada normalmente. César tentou se levantar para falar, mas o advogado dele segurou seu braço e mandou ficar calado. O juiz falou. Disse que aquelas gravações revelavam não apenas uma traição conjugal, mas evidências claras de crimes graves. Crime de ocultação de patrimônio em processo de divórcio, previsto no artigo 337 do Código Penal. Crime de evasão de divisas, previsto na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Crime de fraude documental, previsto no artigo 299. Disse que ia determinar cópia imediata das gravações para encaminhamento ao Ministério Público do Estado de Goiás. Disse que ia comunicar à Polícia Federal sobre as transferências internacionais mencionadas. Disse que ia notificar a Ordem dos Advogados do Brasil sobre a conduta de César Augusto Carvalho e que, em relação ao processo de divórcio em si, a decisão era absolutamente clara. Disse que, diante das evidências de ocultação de patrimônio e fraude processual, todos os bens escondidos seriam incluídos na partilha. Disse que César seria punido por litigância de má-fé, com perda adicional de patrimônio. Disse que a divisão seria feita com base no valor real dos bens, não nas avaliações fraudulentas. Regina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Lágrimas de alívio, de justiça, de vitória. César deixou a cabeça cair nas mãos. Sabia que tinha perdido tudo. As semanas seguintes à audiência foram um turbilhão que virou a vida de César Augusto Carvalho de cabeça para baixo. No dia seguinte à sessão, onde o juiz deu play no pendrive de Regina, o Ministério Público de Goiás recebeu cópia oficial do vídeo, com uma petição do próprio magistrado recomendando a abertura de investigação criminal. O promotor designado para o caso era um homem de 53 anos, rosto severo, experiência de 3 décadas em crimes de colarinho branco. Quando assistiu às gravações pela primeira vez, pausou o vídeo e disse para o assistente que aquele advogado era o tipo de pessoa que dava má fama à profissão. Em menos de uma semana, foi aberto inquérito policial para apurar 3 crimes distintos: fraude processual, evasão de divisas e ocultação de patrimônio em processo de divórcio. A Polícia Federal foi acionada por causa das transferências internacionais mencionadas nas gravações. Agentes especializados começaram a rastrear os fluxos financeiros que César tinha movimentado nos últimos 2 anos. O que encontraram superou as expectativas mais pessimistas do promotor. César tinha transferido mais de 2 milhões de reais para uma conta em um banco nas Ilhas Cayman, no Caribe. O dinheiro estava no nome de uma empresa de fachada chamada Global Investment LLC, registrada em Delaware, Estados Unidos, cujo único sócio era o irmão mais novo de César, que não fazia ideia de que seu nome estava sendo usado. Outros 800 mil reais tinham sido transferidos para a conta da mãe de César, uma senhora de 78 anos que vivia em um asilo em Goiânia e também não sabia de nada. O dinheiro ficou parado lá durante mais de 1 ano, esperando o momento certo para ser sacado. Mais 600 mil reais tinham sido investidos em uma empresa fantasma de importação de vinhos que nunca importou uma única garrafa. A empresa existia apenas no papel, com endereço falso em um galpão abandonado na periferia de Goiânia. E o restante, aproximadamente 500 mil reais, tinha sido convertido em Bitcoin e guardado em uma carteira digital cujo acesso ficava em um pendrive que César guardava no cofre do escritório. Total de patrimônio escondido: 4.300.000 reais. Valor que César pretendia subtrair de Regina no divórcio, enquanto a chamava de parasita que não merecia nada. A juíza da Vara de Execuções Fiscais determinou o bloqueio imediato de todos os bens identificados.
As contas nas Ilhas Cayman foram congeladas por cooperação internacional. A conta da mãe foi bloqueada, causando constrangimento imenso para a senhora, que nunca imaginou que o filho estava usando ela para esconder dinheiro ilegal. A empresa de vinhos foi interditada e a carteira de Bitcoin foi confiscada com a ajuda de especialistas em crimes digitais. César foi intimado a comparecer à delegacia da Polícia Federal em Goiânia para prestar depoimento 3 semanas após a audiência fatídica. Chegou com seu melhor terno, postura arrogante, acompanhado de um advogado criminalista que cobrava R$ 15.000 por audiência. Afinal, ele era César Augusto Carvalho, advogado tributarista de sucesso, e não ia se deixar intimidar por policiais federais. Mas a arrogância durou exatamente 30 minutos. Quando o delegado mostrou as planilhas de rastreamento financeiro, os comprovantes de transferência internacional, os registros da empresa fantasma e as capturas de tela da carteira de Bitcoin, César começou a suar. O advogado criminalista pediu suspensão do depoimento para conversar a sós com o cliente. Quando voltaram 15 minutos depois, César estava pálido como papel e tinha decidido colaborar parcialmente. Admitiu que tinha transferido dinheiro para o exterior. Admitiu que tinha criado empresas de fachada. Admitiu que tinha usado a conta da mãe. Mas tentou argumentar que tudo era planejamento tributário legal, não crime. O delegado ouviu em silêncio. Depois perguntou se César queria ver as gravações onde ele, explicitamente, dizia para Vanessa que estava fazendo isso para esconder patrimônio da esposa no divórcio. César ficou em silêncio. Nas gravações, ele falava claramente. Dizia que Regina não ia ver um centavo, que ela ia sair do casamento apenas com as roupas que tinha no armário, que o advogado dele ia massacrar ela na audiência, que mulher de 50 anos era descartável e a manutenção era cara demais. Palavras que agora ecoavam na sala de depoimento como uma confissão. 3 meses depois do depoimento, o Ministério Público ofereceu denúncia formal contra César Augusto Carvalho por fraude processual em divórcio, evasão de divisas internacionais e lavagem de dinheiro. Se condenado em todas as acusações, poderia pegar até 12 anos de prisão. O julgamento na vara criminal foi marcado para abril do ano seguinte. Enquanto isso, no processo de divórcio, o juiz da vara de família tomou decisões fulminantes. Determinou que todo o patrimônio escondido fosse repatriado e incluído na partilha do casal. Os R$ 4.300.000 descobertos pela Polícia Federal se juntaram aos bens que já estavam na conta do casal e aplicou punição pesada a César por litigância de má-fé. Como César tinha tentado fraudar a justiça, escondendo patrimônio e mentindo em juízo, o juiz determinou que ele perdesse 15% adicionais do patrimônio como multa. Além disso, condenou César a pagar os honorários advocatícios de Regina e todas as custas processuais. A divisão final ficou assim. Regina receberia 65% dos bens totais, incluindo a casa onde moravam, 2 dos 3 carros importados e mais de R$ 2.400.000 em dinheiro e investimentos. César ficaria com 35%. E um processo criminal que podia mandá-lo para a cadeia por 1 década. Quando o advogado de Regina leu a sentença para ela por telefone, Regina precisou sentar porque as pernas tremiam. R$ 2.400.000. A casa onde morava havia 18 anos. A justiça que ela tinha buscado por 2 anos de humilhação. Vanessa, claro, desapareceu assim que percebeu a dimensão do desastre. 2 semanas depois da denúncia do Ministério Público, quando ficou claro que César poderia ir para a cadeia e perder tudo que restasse, Vanessa mandou uma mensagem curta e fria, dizendo que o relacionamento tinha acabado. Disse que não tinha assinado para virar mulher de presidiário. Disse que não pretendia gastar os melhores anos da vida visitando alguém na cadeia.
Disse que tinha sido divertido enquanto durou, mas que precisava pensar no próprio futuro. César tentou ligar para ela dezenas de vezes, mandou mensagens desesperadas, prometeu que tudo ia se resolver, prometeu que ia sair dessa, prometeu mundos e fundos. Vanessa não respondeu nenhuma mensagem. Simplesmente bloqueou o número de César e seguiu em frente. O julgamento criminal aconteceu 6 meses depois da denúncia. César apareceu no tribunal com roupa mais simples do que costumava usar. O terno não era mais Armani. Os sapatos não eram mais italianos. O advogado criminalista de 15 mil por sessão tinha sido substituído por um defensor público, porque César não tinha mais dinheiro para pagar os honorários. O promotor apresentou as provas de forma metodológica e devastadora. As gravações do pendrive de Regina, os registros de transferência internacional, os documentos da empresa fantasma, os depoimentos das instituições financeiras, a confissão parcial de César na delegacia. Não havia defesa possível. O juiz criminal proferiu sentença em menos de uma semana após o encerramento dos debates. César Augusto Carvalho foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto por evasão de divisas e fraude processual. A pena de lavagem de dinheiro foi absorvida pelas outras condenações. Além disso, a Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás instaurou processo disciplinar. Após análise das evidências, a OAB decidiu suspender a licença de César para advogar por tempo indeterminado. O advogado tributarista de sucesso, que um dia ganhava mais de R$100 mil por mês defendendo empresários ricos, agora não podia nem assinar uma petição. Na audiência onde a sentença foi lida, César tentou falar com Regina uma última vez. Ela estava sentada na plateia, vestido simples, cabelo preso, expressão serena. Tinha ido apenas para ver o final da história que tinha começado naquela sala de audiência, onde ele levou a amante para humilhá-la. César se aproximou, escoltado por um oficial de justiça, e disse que sentia muito, que tinha sido um idiota, que não sabia o que tinha dado nele, que pedia perdão por tudo. Regina olhou para aquele homem que tinha sido seu marido por 18 anos, que tinha prometido amá-la para sempre, que tinha planejado deixá-la sem nada enquanto ria com a amante. E disse com voz calma e firme que não tinha absolutamente nada para falar com ele. Virou as costas e saiu do tribunal sem olhar para trás. César começou a cumprir pena 3 semanas depois. Regime semiaberto significava que ele dormia na prisão, mas podia trabalhar durante o dia. Mas sem licença para advogar e com a reputação destruída, conseguir trabalho era impossível. Passou os primeiros 6 meses na cela fazendo artesanato para vender na feira de produtos prisionais. Cintos de couro, carteiras, chaveiros. O advogado que um dia cobrava R$1.000 por hora, agora vendia chaveiros por R$5. 1 ano depois da condenação de César Augusto Carvalho, Regina Almeida estava em frente ao Fórum Central de Goiânia para dar uma entrevista exclusiva. A história dela tinha viralizado de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Primeiro foi um post anônimo em um grupo de mulheres no Facebook, contado por uma prima distante de Regina que trabalhava na vara de família. A prima não deu nomes, mas descreveu os detalhes da audiência. A amante levada para humilhar a esposa, o pendrive que revelou os crimes, a cara de desespero do advogado quando viu suas próprias confissões na tela. O post teve mais de 500 compartilhamentos em uma semana. Depois, jornalistas locais começaram a investigar. Descobriram o processo público no sistema do tribunal. Descobriram a sentença de condenação criminal. Descobriram o nome de César Augusto Carvalho, advogado tributarista que um dia tinha sido respeitado pela elite empresarial de Goiás. A primeira matéria saiu no jornal O Popular de Goiânia. Manchete: advogado condenado por esconder patrimônio da esposa. Pendrive revelou tudo.
A matéria viralizou no estado inteiro. Depois foi republicada em portais nacionais. G1 UOL, R7 Metrópolis. A contadora que gravou o marido traidor, a mulher que virou o jogo contra um advogado manipulador. O pendrive de R$ 200 que destruiu 18 anos de mentiras e milhões de reais em crimes. A história se espalhou pelo Brasil. Jornalistas de todos os canais queriam entrevistar Regina. Programas matinais de televisão ligavam oferecendo cachê. Programas de auditório queriam contar a história com atores. Editoras mandavam e-mails perguntando se ela queria escrever um livro sobre a experiência. Regina recusou quase tudo. Não queria fama. Não queria dinheiro de entretenimento. Não queria transformar sua dor em espetáculo. Aceitou apenas uma entrevista para o canal local da Record, que tinha acompanhado o caso desde a primeira audiência. A única emissora que tinha coberto o julgamento criminal com respeito, sem sensacionalismo. A entrevista foi gravada em frente ao fórum, exatamente no lugar onde Regina tinha entrado como vítima e saído como vencedora. A repórter, uma mulher de 40 e poucos anos chamada Fernanda Costa, era experiente e sensível. Não fez perguntas invasivas, não pediu detalhes escabrosos. Apenas quis saber como Regina se sentia depois de tudo. Regina olhou para a câmera e disse que se sentia livre. Pela primeira vez em quase 2 décadas, se sentia dona da própria vida, das próprias decisões, do próprio futuro. Disse que por 17 anos tinha sido a sombra de César, a esposa perfeita que existia apenas para fazer ele brilhar. Agora, finalmente, era ela mesma de novo. A repórter perguntou se Regina perdoava César pelo que ele tinha feito. Regina ficou em silêncio por exatamente 10 segundos. Os olhos castanhos fixaram a câmera sem piscar. Todo mundo que assistiu soube que ela estava escolhendo as palavras com cuidado. Depois disse que perdão era algo precioso demais para ser distribuído sem critério. Disse que perdoava quem merecia ser perdoado. César Augusto Carvalho não merecia. Tinha planejado friamente deixá-la sem nada. Tinha-a chamado de velha inútil. Tinha levado a amante para humilhá-la em público, mas disse também que não guardava ódio. Ódio era um veneno que a prejudicaria mais do que a César. O que ela sentia era indiferença, absoluta e completa indiferença. César não existia mais para ela. Era apenas uma pessoa que tinha passado pela vida dela e sido removida. A repórter fez a última pergunta. O que Regina diria para outras mulheres que estavam vivendo situações parecidas, casamentos onde eram humilhadas, traídas, diminuídas? Regina olhou diretamente para a lente da câmera. Falou devagar, para que cada palavra fosse absorvida. Diz que nenhuma mulher deveria aceitar ser tratada como inferior por nenhum homem, independente de há quanto tempo estivessem juntos. Disse que documentar era importante, que provas eram poder, que mulheres precisavam aprender a se proteger legalmente antes de precisar se proteger. Diz que às vezes a vingança mais doce não era uma cena dramática de confronto, não era um escândalo público, era simplesmente a verdade vindo à tona. A verdade tinha uma força própria que destruía mentiras sem precisar de ajuda. E disse que nenhum advogado, por mais caro e poderoso que fosse, era páreo para uma mulher determinada com um pendrive. A entrevista foi ao ar naquela noite, no jornal local das 18 horas. No dia seguinte, tinha sido compartilhada mais de 100.000 vezes nas redes sociais. 2 dias depois, um trecho foi exibido no Jornal Nacional como parte de uma reportagem sobre violência patrimonial contra mulheres em processos de divórcio. Regina recebeu mais de 500 mensagens em uma semana. Mulheres de todo o Brasil, de todas as idades, de todas as classes sociais, dizendo que a história dela tinha dado coragem para elas saírem de relacionamentos abusivos onde eram diminuídas todos os dias.
dizendo que tinham finalmente denunciado maridos que escondiam patrimônio, dizendo que tinham comprado câmeras discretas para documentar abusos, dizendo que tinham ido a um advogado pela primeira vez para saber seus direitos. Regina respondeu cada mensagem pessoalmente. Algumas viraram ligações de telefone, algumas viraram encontros presenciais, algumas viraram amizades que durariam anos. E César Augusto Carvalho cumpriu 2 anos e 8 meses da pena de 4 anos em regime semiaberto. Ganhou progressão de regime por bom comportamento depois de 18 meses. Saiu em liberdade condicional com tornozeleira eletrônica. Mas a pena criminal foi apenas parte do castigo. A carreira de advogado estava permanentemente destruída. A OAB de Goiás manteve a suspensão indefinida da licença. Mesmo que um dia voltasse a poder advogar, nenhum cliente contrataria um advogado condenado por esconder dinheiro. A reputação social estava acabada. Os antigos sócios do escritório não atendiam mais suas ligações. Os clientes empresariais que ele tinha durante 10 anos e meio fingiam não conhecê-lo. Os amigos dos tempos de glória desapareceram como névoa no sol. O dinheiro, claro, também tinha acabado. A parte que ficou para ele depois da divisão judicial mal cobriu as dívidas com advogados e multas. O apartamento de luxo foi vendido. Os carros importados foram leiloados. O último que se soube de César Augusto Carvalho estava trabalhando como consultor autônomo de impostos para pequenos comerciantes em uma cidade do interior de Goiás, onde ninguém conhecia seu nome. Ganhava cerca de R$ 3.000 por mês, fazendo declarações de imposto de renda para farmácias e mercadinhos de bairro. Morava em um apartamento alugado de um quarto, com vista para um estacionamento. Vanessa, a estagiária que tinha sido a causa de toda a destruição, casou com outro empresário rico 6 meses depois de abandonar César. Esse era casado também, mas tinha dinheiro de verdade, não dinheiro escondido ilegalmente. A história dela é outra, e não tem final feliz para contar aqui. 3 anos depois da assinatura do divórcio e 2 anos depois de César sair da prisão em liberdade condicional, Regina Almeida estava completamente irreconhecível para quem tinha conhecido ela antes. Tinha voltado a trabalhar como contadora autônoma, a profissão que tinha abandonado quase 2 décadas antes para ser a esposa perfeita de César Augusto Carvalho. Abriu um escritório próprio em um prédio comercial no centro de Goiânia. 3 salas alugadas. Contratou 2 funcionárias, uma recepcionista e uma assistente contábil. Comprou móveis simples, mas elegantes. Colocou na parede o diploma emoldurado que tinha ficado guardado em uma caixa por 17 anos. Mas o diferencial do escritório não era a estrutura ou a localização, era a especialização. Regina Almeida Contabilidade em Assessoria se especializou em assessorar mulheres que estavam passando por processos de divórcio e suspeitavam que os maridos estavam escondendo patrimônio. Usava a própria experiência brutal para ajudar outras mulheres a não passarem pelo mesmo que ela passou. Sabia exatamente onde procurar dinheiro escondido, contas no exterior, empresas fantasmas, transferências para familiares, Bitcoin, avaliações fraudulentas de imóveis. Sabia o que documentar e como documentar. Extratos bancários, comprovantes de transferência, registros de empresas, declarações de imposto de renda. Sabia como provar na justiça, quais documentos eram admitidos, quais gravações eram legais, como apresentar evidências de forma que os juízes não pudessem ignorar. E sabia, principalmente, que mulheres precisavam se proteger antes de ser destruídas. Em 3 anos, Regina já tinha ajudado mais de 150 mulheres a recuperarem patrimônio que os maridos tentavam esconder. Milhões de reais que teriam desaparecido em contas secretas ou empresas de fachada foram rastreados e divididos corretamente. A entrevista que ela tinha dado tinha se tornado material de referência.
Advogadas especializadas em direito de família indicavam o vídeo para clientes. Grupos de apoio a mulheres exibiam a entrevista em reuniões. O tal pendrive de R$ 200 tinha virado símbolo de resistência. Com a parte do dinheiro que ficou para ela na divisão de bens, equivalente a mais de R$ 2 milhões em patrimônio total, Regina reorganizou a vida com cuidado. Vendeu a mansão de 600 metros quadrados, que tinha sido palco de 18 anos de rotina com César. A casa tinha memórias demais, fantasmas demais, lágrimas secas em paredes que ela não queria mais ver. Comprou um apartamento menor, de 90 metros quadrados, em um prédio novo com vista para o Parque Areião. Decorou do jeito que ela queria, não do jeito que César exigia. Cores vibrantes, móveis confortáveis, plantas em todos os cantos. Viajou para lugares que sempre quis conhecer e que César sempre prometeu levar ela, mas nunca levou porque estava ocupado demais com o trabalho ou com Vanessa. Portugal, onde passou 2 semanas conhecendo Porto e Lisboa. Itália, onde visitou Roma, Florença e Veneza. Grécia, onde navegou pelas Ilhas Brancas e Azuis e chorou de alegria ao ver o pôr do sol em Santorini. Todas as viagens que tinha sonhado durante anos, todas realizadas sozinha, todas perfeitas. E encontrou amor de novo, não em um homem, não em um relacionamento. Encontrou amor em si mesma. Descobriu que podia ser genuinamente feliz estando sozinha, que não precisava de companhia masculina para se sentir completa ou validada, que os melhores anos da vida dela não eram os 20 e poucos da juventude, mas os 50 e poucos da maturidade, que estava apenas começando a viver de verdade. Um dia, 3 anos depois do divórcio, Regina estava caminhando pelo shopping Flamboyant de Goiânia, em uma tarde de sábado comum, quando viu um rosto familiar andando na direção oposta. Era César Augusto Carvalho. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em 3. Os cabelos estavam completamente brancos. O rosto estava cavado de quem dormia mal há muito tempo. As roupas eram simples, compradas em loja popular, nada a ver com os ternos Armani de antes. A postura era curvada, de quem carregava um peso invisível nos ombros. O brilho arrogante do olhar que ela conhecia tão bem tinha desaparecido completamente. Ele a viu também. Parou no meio do corredor. Hesitou. Os olhos dele se arregalaram quando reconheceu a mulher que ele tinha jogado fora como lixo. Regina estava elegante, saudável, bem vestida, sorridente, carregando sacolas de compras sem preocupação. A antítese exata da mulher destruída que ele esperava encontrar. Por um segundo, pareceu que César ia falar alguma coisa. Pedir desculpas, implorar perdão, alguma coisa. Regina continuou andando. Passou por ele sem diminuir o passo, sem olhar para o lado, sem dizer uma única palavra. Não precisava dizer nada. O silêncio dizia absolutamente tudo. E foi assim que uma contadora de 57 anos, humilhada na audiência de divórcio pelo marido que levou a amante para assistir, provou que documentar é poder, que a verdade sempre acaba aparecendo, por mais que tentem escondê-la, que nenhum advogado é páreo para uma mulher determinada com um pendrive de R$ 200, e que às vezes o vídeo que você grava em silêncio pode falar mais alto do que qualquer argumento jurídico, do que qualquer terno caro, do que qualquer arrogância de homem que se achou intocável. Porque quando o juiz Antônio Prado deu play naquela gravação, não foi só César Augusto Carvalho que perdeu tudo. Foi a arrogância de todo homem que acha que pode tratar mulher como mercadoria descartável e sair impune. Foi a certeza de que advogados caros sempre vencem. Foi a ideia de que mulheres são fracas demais para revidar. César descobriu da pior forma possível que estava completamente errado sobre tudo isso.